eu não sei se você lembra, essa semana teve aqui a secretária Mila Paz, secretária da área de trabalho, emprego e renda da Prefeitura de Salvador, e ela chamou a atenção para um ponto extremamente interessante, que dentro do segmento dela, muitas pessoas, claro, tem muita gente desempregada procurando emprego, e que chega nos pontos, né, de atendimento, muitas vezes capacitado tecnicamente, mas que há uma dificuldade nas chamadas soft skills, né, no comportamento. Ontem eu vivenciei isso, gente. Ontem eu entrei numa sala em que havia 3 pessoas, 3 mulheres, e as pessoas gritavam, elas não conversavam, elas gritavam, né? E eu fiquei imaginando, né, eu me lembrei dessa questão de Mila Paz, falei, nossa, quantos equívocos a gente tem na vida, né? Porque você tem um desgaste de voz, você tem um desgaste do ouvido, e você tem um desgaste de quem está ali também querendo fazer alguma outra coisa. A gente vai entender e conversar um pouco mais sobre reeducação emocional e comportamental com Pedro Cordier. Pedro é co-criador desse método, do método REC. Seja muito bem-vindo, Pedro. Bom dia, Silvana. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão importante como você abordou, né? Porque a gente realmente vê hoje que as pessoas, às vezes, ultrapassam certos limites, às vezes até por inconsciência, por não saber o que está fazendo, como agir da melhor maneira, mas a gente está aqui para procurar esclarecer um pouquinho sobre o assunto. O que é exatamente o REC, né? Reeducação emocional e comportamental. Maravilha. Normalmente a gente vem de um processo que a gente acha que a gente está sendo educado, mas na verdade a gente está sendo escolarizado. Porque nas escolas a gente aprende toda a parte técnica, toda a parte de conhecimento, mas pouco a gente vê sobre habilidades e atitudes. Isso termina refletindo mais na frente, escutando a sua história da empresa, vendo as pessoas conversando, e as pessoas não são preparadas emocionalmente para lidar com nada, né? A gente não tem nenhuma matéria escolar que fale sobre educação emocional, sobre inteligência emocional, né? Como a gente lidar com nossas emoções. Então, o método REC vem justamente para a gente dar um novo olhar sobre isso e trazer um processo de reeducação, incluindo a parte emocional, comportamental, trazendo o que a gente chama, que você já citou aí, né? Trabalhando as soft skills, para que a gente realmente possa ter outras qualificações para poder entrar no mercado de trabalho e conseguir bons resultados. Você falou da escola e eu fiquei pensando o seguinte, Pedro. Aparentemente, antes a gente era melhor comportado. A gente era, de uma forma geral, nós éramos mais educados. A gente batia na porta antes de entrar. Sim. A gente dava bom dia, boa tarde, falava mais baixo. Verdade. Em especial quando não era o nosso ambiente, né, quando a gente não estava na nossa casa. O que foi que aconteceu? Porque isso é além da educação acadêmica, Sim, né? perfeito. Isso é um outro tipo de informação, de absorção que você tem que ter. O que aconteceu com a gente? Sim, a gente vive um processo interessante, porque antigamente as pessoas mais velhas eram frutos de conhecimento. Então a gente sentava, eu mesmo lembro, sentava para escutar meu avô, para contar as histórias, para passar aquela sabedoria. Isso vem de todas as ancestralidades, né? A gente vê isso nos povos indígenas, a gente vê isso em diversas culturas, que o sábio, o ancião, era muito valorizado. E hoje a gente tem um acesso direto à informação, de modo que a gente, entre aspas, botam aspas gigantescas, é como se a gente não precisasse mais do papel do mais velho, do idoso, porque eu tenho acesso direto à informação. Isso trouxe uma certa situação de que o jovem hoje ele se sente independente desse processo. Então isso é complicado e a gente perdeu um pouco as questões também ligadas à disciplina. A disciplina não tem nada a ver de bater em filho, não tem nada a ver. É apenas realmente a gente colocar situações em que ele possa perceber qual é o lugar dele dentro do papel da família, qual é o lugar dele dentro do papel da escola, qual é o papel também da gente no ambiente organizacional. E às vezes a gente realmente troca os pés pelas mãos diante desses papéis. Então as crianças hoje estão muito imediatistas. Hoje a geração TikTok acha que tudo se resolve em 3 minutos. E não é assim que acontece. Não é com assim, dancinha, né? Com dancinha, né? Então, dançou, falou 3 minutos sobre um assunto, eu sou especialista e já posso realmente tocar minha vida falando 3 minutos sobre qualquer assunto. Apertou um pouquinho mais, entra a dancinha, porque já não tem mais a argumentação. Então, a gente vive hoje uma sociedade em que a gente precisa resgatar alguns valores, ainda que a gente sabe que as coisas andem mesmo, e hoje a gente está num outro processo, outra velocidade. Eu lembro que na minha época, quando eu fui estudar inglês, né, eu fiz CCA, e tinha o Regular Course e o Advanced Course.
Eram 4 anos de um e 4 anos de outro. Então, eram 8 anos para você formar. Aí veio aqui o EC, né, e falou, em 1 ano e meio você sai falando bem. Então, as escolas que passavam 1 ano, o AQB e tal, falou, meu Deus, aí tiveram de se adaptar a uma nova velocidade. Então, sim, tem a questão da nova velocidade que a gente funciona. Mas se uma mãe disser assim, eu estou estressada, eu não quero ter o filho com 9 meses, não, vou tirar com 4. Então, tem coisas que a gente precisa respeitar o tempo de maturação das coisas. Então, as crianças precisam realmente trabalhar um pouco mais a inteligência emocional, né, para poder eles entenderem que as coisas têm tempo, né, o tempo de maturação, o tempo de aprendizado, o tempo de aprofundamento, e as coisas não se resolvem em 3 minutos com dancinha. Tem um quê de cultural nisso também? Porque nós, como brasileiros, e aí também vou falar, gente, desculpa, nós, como soteropolitanos, a gente fala mais alto do que a média. Tirando alguns outros países, a gente, né? A gente tem uma expressividade vocal. Eu estou falando com você, mas é como se eu quisesse que o mundo inteiro ouvisse aquilo que... Tem esse quê cultural também? Tem também, né? Porque a gente vive num ambiente aberto, a gente vive num ambiente de calor. Eu até estava comentando sobre isso recentemente, eu falei assim, não sei se você já reparou, mas quando está mais frio e mais chuva, a gente usa cores mais sóbrias. Não sei se você já reparou esse ambiente, né? Às vezes você chega na faculdade para dar aula e tal e vê dia de chuva, friozinho, tá todo mundo mais com as cores mais sóbrias, né? Então, esse ambiente de calor é também calor humano, mais expansivo. É também mais expansivo e aquela coisa. Mas isso não significa que a gente não possa prestar atenção para que a gente não ultrapasse certos limites, porque até em termos de voz, alcance de voz, porque enquanto a gente está aqui conversando, está dentro do nosso limite. Se eu estou gritando, eu já estou invadindo o espaço do outro. Então, isso é muito importante. E também tem a questão da escuta, que é um dos pilares, né? Eu até estou lançando o meu livro, está na Gráfica, inclusive na JM, um abraço para a galera da JM, que é um pessoal formidável lá na Gráfica. Sai agora dia 10 o livro, né? Chamado Escuta Positiva. Então, como nossas emoções influenciam nossa escuta e, consequentemente, nosso aprendizado. Então, como a gente não aprendeu a escutar, porque, como diria o mestre Rubem Alves, né, que sou apaixonado por... Maravilhoso. Vou mandar um beijo para Rogério, que está de férias. Rogério é um repórter nosso, apaixonado por Rogério. Rubem Alves. Então, ele é enlouquecido. Somos dois. E ele fala, eu vejo por aí muitos cursos de oratória e não vejo curso de escutatória. Porque as pessoas querem aprender a falar e ninguém quer aprender a ouvir. Ele até usa o termo ouvir, né? Eu uso escutar, porque ouvir e escutar tem uma diferença. Ouvir aqui, por exemplo, eu estou ouvindo o barulho do ar-condicionado. Ouvir é qualquer som, a gente usando nossa capacidade auditiva. A escuta já requer atenção e interesse. Então, dentre todos os sons, eu digo, esse aqui. Talvez, inclusive, esse seja um dos motivos de tanta... Eu ia falar divergência, mas não é divergência, não, mas de tanta dificuldade de comunicação que a gente tem, porque cada um de nós ouve aquilo que quer, de acordo com as próprias emoções, sem estar muito interessado no que o outro efetivamente está falando, né? Perfeito. E você fez uma coisa que faz parte do método, que é você aprender a se escutar. Então, a gente ensina você a ler os seus balõezinhos. É como se fosse um gibizinho, né, turma da Mônica e tal. Então, o que é que você falou agora? Você ia falar uma palavra, você leu o que você falaria, você refletiu a respeito e falou uma outra coisa. Isso é consciência. Você está onde você está. Nesse exato momento, a gente vai falar daqui a pouquinho de consciência, mas você está onde você está presente. Você está aqui numa entrevista na Rádio Sociedade da Bahia, por volta das 10 e alguma coisa, conversando comigo. Então, sem presença não há escuta. E a gente tem uma dificuldade de estar presente hoje, né? Parece que a gente desaprendeu, a verdade é essa. Exatamente. Ou estamos no passado ou estamos no futuro, mas no tempo presente... Perfeito, delícia de papo. Por quê? Porque quando a gente está no passado, a gente começa a mexer com depressão, um dos males do século, né? Então eu começo a ficar, poxa, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, e num papo, você está falando comigo, diz que viajou para o Rio de Janeiro. Aí quando você fala em Rio de Janeiro, eu falo, o Rio de Janeiro, me lembro certa feita em que eu estava no Rio de Janeiro. Já perdi a conexão, já fui para o passado. Do mesmo modo o futuro, que gera ansiedade. Rio de Janeiro, tá aí um lugar que eu não conheço, Rio de Janeiro. Eu preciso marcar uma viagem para o Rio de Janeiro. Já perdi de novo a conexão. Eu também tenho especialização em Mindfulness. Então o que acontece? Eu utilizo a escuta como uma ferramenta de Mindfulness.
Por exemplo, Silvana está falando comigo. Aí você falou uma coisa interessante, né? Que você fala várias coisas interessantes, e às vezes um pensamento me puxa. Só que aí eu falo, ok, pensamento, mas nesse momento eu escolho escutar Silvana. Então eu faço esse triângulo, porque o Mindfulness nada mais é do que você ter atenção plena no que você está fazendo. Então, eu escolho focar em algo, o pensamento me tira, eu volto para o que eu tinha escolhido antes. Faço esse triângulozinho. E dá para você fazer isso com a escuta. Agora, Pedro, como é que a gente faz isso nesse momento de vida que nós estamos, pelo qual nós estamos passando, em que se exige que o ser humano seja multifunções e que o profissional seja multitarefas, que faça tudo ao mesmo tempo agora? Existem teorias, e inclusive tem uns testes muito legais, assim, que não dá para fazer agora, mas a gente prova que a gente não é multitarefa. O que acontece é que a gente alterna entre tarefas, e as mulheres fazem isso melhores do que os homens também, comprovadamente. Mas é uma alternância entre tarefas. E quando a gente está cansado, a gente não faz tão bem, tá, gente? Vou logo dizendo para vocês. É isso mesmo. E não venha cobrar, não. Vá lavar os pratos, vai ajudar em casa, vai ajudar com seus filhos e vai contribuir com a casa que você é tão responsável quanto ela. Às vezes, deveria ser até mais. Mas as mulheres têm mais capacidade mesmo, né, de processar várias coisas ao mesmo tempo, só que, alternadamente, não ao mesmo tempo, porque a gente só pode ter um pensamento de vez. Né? Então, enquanto, por exemplo, eu estou escrevendo aqui, né, eu estou escrevendo, aí eu alterno para olhar para outro relatório, depois eu volto para esse. Eu posso alternar, mas eu não posso fazer ao mesmo tempo. Então, quando eu acho que eu posso dar conta de tudo, eu começo a falhar em vários pontos ao mesmo tempo. Isso vai gerando ansiedade. Reduz a qualidade, né? Totalmente. Não dá para você ser excelente em várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, tem a parte da empresa, de uma maneira geral, que precisa entender isso e precisa colocar as coisas de modo a você ter tempo de qualidade para que haja a excelência. Se não tiver tempo de qualidade, não vai haver excelência. E também da nossa parte, de saber dizer não a certas tarefas, saber dizer não a certas demandas, não porque a gente é rebelde, não porque a gente não quer fazer, mas porque a gente é comprometido com a qualidade da entrega. Então, se eu quero lhe dar uma entrega de qualidade, e você fala, Pedro, eu preciso disso para ontem. Eu digo, para ontem eu não entrego com 70% da qualidade. Eu não consigo te entregar com 100%, porque eu não tenho tempo suficiente para maturar. Então, quando você vê essas demandas malucas, você começa a baixar a qualidade de tudo. Da entrega, de serviço, de produto. E aí você começa a ter um prejuízo geral para a sociedade nesse aspecto. Pedro, eu vou ter que fazer um outro convite para você vir aqui para a gente conversar com mais tempo. Hoje a gente está com o programa lotado de coisas, assim, mas é um assunto muito interessante para a vida e para o trabalho. Né? Eu acho que vale muito a pena compartilhar esse conhecimento com as pessoas. A gente pode ser mais feliz se a gente for mais presente, mais seletivo, né? Naquilo que a gente aceita, inclusive, né? Perfeito. Vou deixar meu convite aqui já. Obrigado. E fala uma coisa, se eu quiser me interessei pelo REC, como é que eu faço para ter acesso a esse método? Joia. A gente tem turmas de formação, como reeducador emocional comportamental. Mas tem que ser... se eu quiser só aprender para mim? Tem. Acesse o site da reeducaçãoemocional.com, né, que lá tem muita coisa bacana, e também o site da Ikigai Brasil, né, porque eu sou sócio da Ikigai. Se eu quiser saber, eu acesso o site da REC. O site você vai ver várias informações. Se eu quiser ser uma reeducadora, aí tem curso? Tem uma formação. Então a gente tem o Practitioner. No Practitioner a gente vai aprender mais para a gente, o que é fundamental, né? E você aplica para a sua vida. Você se interessando em aplicar também na vida de outras pessoas, você faz o Master e você tem o Business, que aí é no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo. Bacana. E aí você tem essa jornada, né, de aprendizado da reeducação emocional comportamental. Gente, arrumei mais uma carreira para mim agora. E agora? Faço o quê? No ar aqui, você é a nossa convidada para a próxima turma, tá? Já está convidada. Poxa, você vai ter uma aluna então, com certeza, porque esse assunto me fascina. Maravilha. Eu acho que a gente muda o mundo, mudando o comportamento. Certeza. Muito obrigado, um prazer. Eu que agradeço. Pedro Cordier, co-criador do método REC, Reeducação Emocional e Comportamental. Super obrigado, viu? Bom feriado para você. Para você também, para vocês também. Um abraço. 11h03. Conexão Sociedade.